Fala pessoal, tudo belezinha com vocês? Meu nome é Biratan Rodrigues e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Apicultura. Sejam todos bem-vindos, você que está aqui pela primeira vez e você que está aqui, você que é veterano, que está aqui pela milésima vez. Sejam bem-vindos. Pessoal, sem mais enrolação, vamos dar continuidade ao livro A Jornada do Escritor, do autor Christopher Vogler. Nós paramos na parte da análise do filme Pulp Fiction e vamos dar continuidade à leitura. Peço desculpas por todo esse tempo que eu passei sem gravar vídeos, é porque eu estava com um celular muito simples e o meu celular tinha dado defeito, mas agora, graças a Deus, eu estou com um celular que tem as devidas condições para fazermos as gravações, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos diretamente para a aula. Vamos dar continuidade, tá bom? Vamos lá. Deixa eu desativar aqui a câmera. A jornada do escritor, certo? Então nós paramos aqui nesta página aqui. Deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui para vocês entenderem do que se trata. Nós paramos aqui em A Situação de Bonnie. Aí diz o seguinte: agora a trama de Vincent e Jules retorna, no momento em que Jules recita sua passagem bíblica no apartamento dos jovens, e ouvimos as escrituras pela segunda vez. Os jovens saem atirando neles, claramente uma provação de morte. Deveriam estar mortos, mas de alguma forma sobrevivem e as balas espocam na parte ao redor deles. Os dois jovens reagem de formas bem diferentes ao encontro fugidio com a morte. Vincent o ignora, tratando-o como um golpe de sorte ou coincidência. Pera aí, pessoal, deixa eu só ajeitar aqui o microfone, que às vezes minhas mãos tremem. Eu tenho um problema aqui que eu tomo remédio controlado e minhas mãos tremem bastante, né? Tratando-o como um golpe de sorte ou coincidência. Mas Jules tem uma apoteose. É profundamente tocado e reconhece o fato como um milagre, um ato de Deus, um sinal que exige uma mudança de atitude. Sua reação é um tipo de prova em que Vincent parece não ter se saído bem, e na qual Jules parece passar com louvor. Jules ganha uma recompensa pela experiência, uma percepção espiritual maior, mas Vincent não tira nada dela. O fato de já termos visto Butch matar Vincent torna essa cena uma espécie de ressurreição para o segundo. Nós o vimos morrer, mas agora o vemos vivo novamente. É outra manifestação da noção de tempo fracionado pós-moderno, segundo a qual a noção de tempo linear é uma convenção arbitrária. No caminho de volta desse momento de morte e renascimento, Vincent comete um erro mortal, novamente por sua falta de respeito. Aqui mostra seu desrespeito pelas ferramentas da morte e, balançando a arma dentro do carro, acidentalmente atravessa a cabeça do cúmplice Marvin, que está no banco de trás com uma bala. Jules reconhece que aquilo deve ser limpo e segue para a casa do amigo, o aliado. Jimmy Dimmick, interpretado por Quentin Tarantino, que parece ser um camarada de classe média cuja conexão com o mundo do crime nunca é especificada. Fica preocupado com a ira moral de sua mulher. Bonnie, que logo voltará para casa vinda do turno da noite. Aqui o cineasta cria o contraste entre o submundo criminoso e o mundo burguês, no qual a maioria de nós vive. A piada é que eles temem mais a irritação de Bonnie que o perigo de a lei procurá-los por homicídio. Jules e Vincent tentam se limpar, mas o conseguem apenas parcialmente. Jules dá uma bronca em Vincent por manchar todas as toalhas de vermelho. Outro sinal de que Vincent é descuidado e desrespeitoso, traço que sabemos ser o motivo de sua morte. Ele arrisca transformar outro aliado, Jimmy, em inimigo.
Julius liga para pedir ajuda de Marcellus e ele, por sua vez, convoca um mentor e aliado na forma de Winston Wolfe. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui, pessoal, os arquétipos da jornada do herói, né? O mentor é um arquétipo e aliado é outro arquétipo, né? Então, dando continuidade aqui, interpretado por Harvey Keitel. Seu nome o liga a Esmeralda Villa-Lobos e Esmeralda dos Lobos, uma aliada em outra trama da história. Eles cumprem um pouco a mesma função desempenhada pelos animais auxiliadores em muitos contos populares. Wolfe parece ser um especialista em resolução de problemas, experiente em se livrar de provas inconvenientes. Chega em velocidade sobrenatural e toma conta do problema, dando ordens de forma autoritária. No entanto, Vincent novamente é desrespeitoso com os mais velhos e hesita em receber ordens. Wolfe lida de forma bem-humorada com a situação, mas também com a autoridade inquestionável, deixando claro que Vincent não deveria fazer de seu aliado um inimigo. Wolfe supervisiona enquanto Vincent e Julius limpam um carro cheio de sangue. A sequência inteira é uma ressurreição prolongada dos jovens, na qual eles e o veículo são purificados antes do retorno. Enquanto isso, Jimmy precisa fazer um sacrifício, entregando lençóis e toalhas para a limpeza, mas Wolfe prontamente lhe concede uma recompensa em dinheiro para comprar tudo novo. Em seguida, agindo precisamente como um xamã que faz os guerreiros passarem por uma provação purgatória de ressurreição, Wolfe ordena que Vincent e Julius tirem as roupas ensanguentadas. Ele manda Jimmy lavá-los com uma mangueira com água gelada enquanto eles se ensaboam, tirando o sangue. Depois, Jimmy lhes entrega novas roupas significativas, shorts e camisetas de garoto. Eles parecem garotos de colegial ou calouros de faculdade, e não gangsters durões. Como caçadores que retornam ao lar, passaram por um ritual de vida e morte e renascimento que os transforma em crianças inocentes de novo. Agora podem voltar ao mundo comum, purificados da morte que enfrentaram e com a qual lidaram. Do início ao fim, eles ficaram agarrados à misteriosa maleta, um elixir que os trouxera de volta à aprovação no apartamento sofisticado dos jovens. Wolfe os escolta até um cemitério de automóveis, onde o corpo e o carro serão desovados. Ele se despede e sai com sua jovem namorada Raquel, filha do dono do desmanche, mostrando como um mentor vivido desfruta do elixir, obtido através de um comportamento correto pelas regras do universo desse filme. Ele cumprimenta Julius por mostrar respeito aos mais velhos, um sinal de caráter. Aí nós temos aqui outro subtópico, que é o epílogo. Finalmente, a narrativa retorna à cena original no restaurante para o epílogo, a última palavra sobre o assunto. Enquanto Pumpkin e Honey Bunny planejam seu assalto à mão armada, Julius e Vincent analisam o que aconteceu. Vincent, como de costume, tenta ignorar, mas Julius insiste, perdão pessoal, porque eu não sei falar inglês não, viu? Me perdoem. Mas Julius insiste que viram um milagre naquele dia. Ele resolve viver uma vida diferente a partir daquele momento, caminhar sobre a terra, como Kanye na série de TV Kung Fu. Parece significar perambular por aí fazendo o bem e buscando a paz em vez de viver uma vida criminosa. Ele realmente passou por uma ressurreição e transformação moral. Vincent não valoriza nada disso e se levanta para ir ao banheiro. A mesma ação que, no fim das contas, o levará à morte. Como prova final de determinação de Julius, Pumpkin e Honey Bunny começam a gritar apontando suas armas para todos. Pumpkin tenta agarrar o elixir da misteriosa maleta, abrindo-a e caindo no seu fascínio, mas Julius está com a arma apontada para ele. A tentativa de Pumpkin ecoa o tema dos contos de fadas do falso pretendente, que aparece justamente quando o herói está pronto para reivindicar seu prêmio. Julius conversa com calma, mas intensamente com
com Pumpkin e Honey Bunny. Faz um acordo com Pumpkin, dando-lhe dinheiro de sua carteira para que ele solte a maleta. É um momento final em que estamos equilibrados entre a vida e a morte. Julius recita sua passagem da Bíblia pela terceira vez, embora essa citação tenha um sentido totalmente diverso para ele agora. Onde antes ele se identificava com a face iracunda de Deus, lidando com a morte dos infiéis. Agora ele se identifica com a mão justa e misericordiosa, tentando ser o abençoado, que em nome da caridade e da boa vontade, guia o fraco pelo vale das sombras. Ele move seu foco do assassino impensado para um novo nível de ato heróico, no qual ele pode usar suas habilidades de guerreiro para o bem. Ele é capaz de acalmar a situação potencialmente mortal e se afasta com o elixir na mão. Um confronto que normalmente deixaria ao menos uma pessoa morta foi resolvido com finesse e graça digna do Sr. Wolf. Julius cresceu, saindo do estado de sombra, um matador implacável, para se tornar um verdadeiro herói. Pumpkin e Honey Bunny saem com o elixir da vida, que ganharam ao tomar a decisão correta e manter-se calmos sob as ordens de Julius. Se forem espertos, galgarão degraus na hierarquia e se preparar para aventuras com as que têm Julius e Vincent. Vincent e Julius saem com a maleta cheia de elixir. A história acabou, embora saibamos que, no tempo linear, existe ainda muito a se contar pela frente. Vincent e Julius entregarão a maleta a Marcellus no bar. Vincent mostrará desrespeito por Butch e passará por sua provação com Mia. E Butch não entregará a luta e matará Vincent antes que ele sobreviva à provação com Marcellus. O fim real, se esses eventos forem reordenados em sequência linear, é o momento em que Butch e a namorada partem de motocicleta. O tema de Pulp Fiction parece ser homens testados por provações. Diferentes personagens reagem de maneiras distintas a seus respectivos confrontos com a morte. Apesar do tom relativista do filme, os narradores parecem partir de um ponto de vista moral. Estão sentados no trono de Deus, decidindo sobre a punição de morte para Vincent, que ofende o código moral do filme, e recompensando Julius e Butch com a vida por fazer as escolhas corretas no esquema do filme. Nesse aspecto, os cineastas, apesar da aparência não convencional, são muito convencionais, seguindo um código moral tão estrito quanto num filme de John Ford ou Alfred Hitchcock. Lembrando aqui, pessoal, parando aqui para fazer uma pequena análise, né? Cada autor do seu roteiro, cada escritor, ele vai estabelecer um conjunto de códigos morais, tá certo? Ele pode se basear na Bíblia, ele pode se basear no Código de Hammurabi. Aqui, para quem já estudou história, sabe do que eu estou falando. Ele pode se basear na filosofia nihilista, ele pode se basear no determinismo, ele pode se basear em qualquer código moral de qualquer país ou de qualquer outra cultura que tenha existido no passado ou que ainda existe no presente, certo? Lembrando que é a ótica do autor que prevalece, certo? É a subjetividade do autor. E o que é a subjetividade do autor? A subjetividade do autor é a capacidade de escolha que ele tem de estabelecer os critérios que são corretos e os critérios errados, né? Que estabelecem as leis e suas punições, né? Então cada escritor vai estabelecer isso para o seu conto, para a sua ficção. E você que está pensando em ser escritor, você que está se esforçando para se aperfeiçoar na escrita, você pode criar o seu próprio código de moral e conduta. Agora, depois, assim, é necessário separar a ficção da realidade. Depois você não venha reclamar que meu público está me perseguindo, que as mídias estão me perseguindo, porque tem muitos autores. É necessário eu abrir um parênteses aqui, gente, e explicar uma coisa.
Daqui a pouco a gente retorna à leitura. É necessário abrir um parêntese e explicar aqui que nem todo livro é sinônimo de cultura. Nem todo livro é sinônimo de cultura. Por quê? Porque se você praticar o que está escrito no Maleus Maleficarum, que é o Martelo das Bruxas, um dos livros mais sanguinários e mais violentos que foram publicados ao longo da história, se você praticar tudo que está escrito lá, então você vai se tornar um verdadeiro assassino em série, certo? Então, e se você praticar o que está escrito em Mein Kampf, que é Minha Luta, do Adolf Hitler, que ele escreveu um livro, você também vai praticar aquilo que vai contra o código moral da maioria, de 99,9% das pessoas, certo? E é basicamente isso, mas vamos continuar a leitura que está muito gostoso, vamos lá. O caso mais interessante é o de Vincent, que encara provações em duas arenas totalmente diferentes com resultados diversos. Na arena do amor e da lealdade, no encontro com Mia, ele se comporta com bravura e coragem, como um cavaleiro das antigas, e por isso é recompensado com a breve sobrevivência. Contudo, na arena do respeito diante de forças maiores e pelos mais velhos e experientes, ele falha e é rapidamente punido. Novamente o filme parece dotado de um tom relativista, sugerindo que o domínio em uma área da vida não necessariamente significa domínio de todos os aspectos. A trama das jornadas do herói de Vincent, Julius e Butch apresenta um espectro pleno de possibilidades heróicas, compreendendo o dramático, o trágico, o cômico e o transcendente, como a definição de mito de Joseph Campbell. Pulp Fiction é uma história camaleônica, ainda que maravilhosamente constante, com uma sugestão provocadora e persistente de que resta muito mais a ser vivenciado do que jamais poderemos saber ou conhecer. Por que que o Christopher Vogler diz que o Pulp Fiction é um tipo de narrativa, é um tipo de história camaleônica? Simplesmente por isso. Porque o camaleão é um dos arquétipos da jornada do herói, e o camaleão, ele se adapta, certo? Ele assume várias identidades, né? Por que que esse arquétipo foi usado na jornada do herói? Porque existem personagens que fingem ser amigos, né, de quem está do lado do bem, e tem personagens que são do bem e fingem que estão do lado daqueles que são do mal, né? Então o camaleão, ele se adapta da mesma forma que o camaleão, não é? O animal, o réptil, ele muda de cor para se adaptar, e como mecanismo de sobrevivência, você vê que os personagens, eles se comportam dessa maneira como um mecanismo de sobrevivência. Quer dizer, eu tenho que me adaptar às exigências, do momento. Se a exigência do momento requer que eu seja uma pessoa boa, então eu vou ser. Mas se o momento exige que eu seja uma pessoa mau caráter, corrupta, né, uma pessoa maldosa, malevolente, aí já é outra coisa, né? Então vamos ver aqui. Ou tudo ou nada. Na ponta oposta do espectro de Titanic, há um pequeno filme que a Fox produziu, ao mesmo tempo, através da sua divisão Searchlight, obra com o espírito iconoclasta dos filmes independentes. Ele apresenta um bom contraste com a escala épica dos velhos tempos de Hollywood, e ainda assim os dois filmes exibem os indicadores da jornada do herói. Ou tudo ou nada expressa... Pessoal, vamos parar por aqui, porque aqui já está falando de outro filme, certo? Mas na próxima aula nós vamos dar continuidade
a nossa aula, tá bom? Eu agradeço desde já pela sua doce querida companhia. Deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e deixe os seus comentários se você está gostando, certo? Como eu disse para você, a qualidade aqui dos meus equipamentos é muito simples, tá certo? Eu não me disponho de equipamentos altamente sofisticados e tecnológicos, mas o pouco que eu sei fazer eu faço com amor, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado desde já e até a próxima, viu, pessoal?